Real Madrid vai conseguir dois Bellinghams, irmãos que conseguem se tornar jogadores profissionais. Raramente têm o mesmo nível ou visibilidade que o outro, e nas raras exceções em que os dois são monstros, coisas engraçadas acontecem, como por exemplo a mesma história se repetindo perfeitamente, como tem acontecido com os Bellinghams. O irmão mais novo do Bellingham, tal do Joby, conseguiu fazer o Sunderland subir de patamar, chegar na Premier League e agora saiu do clube para jogar na Alemanha, exatamente onde seu irmão mais velho jogou. O valor que o Dortmund pagou nos dois foi parecido, e o Jude também conseguiu mudar o patamar de um clube inglês quando era mais novo, justamente antes de sair pro Borussia. Só que o detalhe principal vem agora. Os dois têm o sonho de jogar no Real Madrid, e o Dortmund sabe muito bem disso. Por isso, eles compraram o irmão mais novo do Bellingham, na intenção de vender ele para algum time de peso extremo do futebol mundial daqui a uns 2 ou 3 anos. Como o sonho dele é jogar no Real com seu irmão daqui a umas 3 temporadas, dependendo do que o Bellingham Jr. for capaz de fazer na Alemanha, existe uma chance enorme da gente ver os dois irmãos jogando juntos no meio campo do Real Madrid. O City decidiu comprar o Neymar francês. A França estava sendo humilhada pela Espanha do Yamal na Nations até 60 minutos de jogo, ou até esse cara, que é conhecido como Neymar francês lá na gringa, entrar em campo e mudar totalmente o placar para quase fazer uma virada histórica. O maior sonho do City até 2 semanas atrás era contratar o Wirtz, que seria o substituto do De Bruyne para os caras, mas por ser extremamente caro, papo de quase R$1 bilhão, o City simplesmente desistiu da compra e decidiu investir nele, que é ainda mais vantajoso. O Liverpool, que acabou de vencer a Liga Inglesa, entrou com tudo para pegar o Wirtz no lugar deles, e sabendo disso e da competitividade ainda maior, eles pegaram o Cherki, que é uma joia absurdamente boa que andava pela sombra do mundo do futebol. Pouca gente conhecia esse cara, mas só para te mostrar o quão bom ele é, o Cherki tem praticamente todas as mesmas estatísticas e médias do Wirtz, sendo 1 ano mais novo, e conseguindo jogar em todas as funções de ataque e meio campo. Por causa dessa versatilidade do estilo de jogo, ele foi chamado de Neymar francês, mas juntando esse cara com Marmouche, Haaland, Savinho e companhia, a tendência é que o City vá mesmo com tudo pra cima desse Mundial de Clubes. A seleção venceu, mas teve um detalhe muito ruim no meio disso tudo. Depois de muito tempo, a seleção finalmente conseguiu fazer uma partida boa, que inclusive ficou barata, porque o Brasil poderia ter feito muito mais gols. Aniversário do Ancelotti, comemoração, porque a gente se classificou pra Copa e tudo mais, só que nessa festa toda ele foi quem mais saiu no prejuízo, simplesmente por ter saído do Betis. O Antony acabou de anunciar sua saída do clube, isso significa que ele provavelmente vai voltar pro United ou vai para algum outro clube por empréstimo. E por melhor que ele seja, como provou no Betis, a tendência é que ele demore para se adaptar, seja lá em qual clube for, o que significa que a gente provavelmente não vai ver o Antony tão cedo na seleção de novo. Pensa com a cabeça deles, colocar uma joia promissora e um cara que tá no nível de melhor do mundo com um contrato renovado para se preparar para jogar uma Copa, ou meter um cara que, mesmo sendo muito bom, tem um futuro completamente imprevisível e pode estar mal quando chegar no ano que vem por causa do novo clube dele. Foi exatamente por esse motivo que, na minha cabeça, o Ancelotti preferiu colocar o Richarlison, que tá sem ritmo de jogo, do que o Antony no fim da partida. E também deve ter sido por isso que ele nem pisou no campo. Jogar com o Neymar ou ir pra China? Mais uma edição do leilão do Instituto do Neymar rolou, e mesmo que a gente não tenha mais o Cazé torrando uns milhões ou o Coringa se arrependendo do fundo da alma de pagar 5 mil numa garrafa, os lotes desse ano foram muito diferentes. Para começar a te mostrar a diferença, uma das pessoas saiu com um jantar marcado com empresários bem-sucedidos, como o Joel J e alguns outros que são amigos do Neymar. Enquanto isso, outra pessoa conseguiu praticamente garantir um X1 com o Neymar em algum jogo e ganhou uma cadeira de brinde. Teve gente que saiu do leilão com uma viagem marcada pra China, só pra conseguir dar uma voltinha pela fábrica da BYD, e de quebra vai ser copiloto do Felipe Massa, no autódromo exclusivo. Algum rico deve ter conseguido a coroa do Neymar, e por mais que muita gente esteja zoando a mãe do cara, a coroa que ele leiloou foi uma banhada a ouro 18 quilates, com a frase "eu vou, mas eu volto", que custa mais de 3 milhões. A Deolane mesmo conseguiu aquela faixa que o Ney usou alguns anos atrás, quando venceu a Champions com a escrita 100% Jesus, e ela pagou só 1 milhãozinho nisso. Também teve camisa autografada pelo Pelé, uma porrada de famosos no evento, e pra melhorar, até uma partida de tênis com um fenômeno do nada. O Rodrigo vai ficar no Real Madrid. O Arsenal tá pronto pra oferecer praticamente tudo que o Rodrigo sempre quis de um clube, assim como qualquer outro jogador. Ele teria fama, se tornaria um astro mundial e provavelmente seria o cara do elenco que tem crescido nos últimos anos. Quem pediu inclusive pra levarem ele pra Inglaterra foi justamente o Arteta, o tal do treinador do Arsenal, que gosta muito do estilo de jogo do Raio. Então tudo seria muito legal se o Rodrigo não tivesse desistido de sair do Real por causa dele. O Xabi Alonso chegou no Real Madrid e um dos jogadores que ele mais tem passado tempo junto e treinado é justamente o Rodrigo, já que ele não pôde ser convocado pelo Ancelotti para essas eliminatórias que rolaram. Por causa desse tempo, o treinador ficou ainda mais encantado com ele, dizendo que o Raio faz parte dos planos de jogo dele para fazer o Real melhorar ainda mais.
Depois que os treinos coletivos acabam, o Xabi bate uma bola com o Rodrigo e ensina muitas coisas novas pra ele, o que mudou totalmente aquele suposto pensamento que o Raio tinha sobre querer sair do Real Madrid. No Arsenal, a proposta é que ele fosse o ponta esquerda, e mesmo que ele seja um bom jogador, ele disputaria elenco com o Martinelli, ou seja, daria mais ou menos na mesma que ficar no Real, e por isso ele não deve sair. O Julián Álvares virou um meme proibido. Os argentinos estão numa situação certamente melhor que a gente, já que o Brasil ainda não tá tão ajustado e nada dá certo na seleção. Só que o problema é que tem algo tenebroso rolando na Argentina que os caras transformaram numa piada. Todo mundo conhece o jogador Julián Álvares, que joga muito bem, que é um daqueles caras que ganharam troféus pra tudo quanto é lado e que na seleção também consegue fazer bons jogos. Só que na cabeça de alguns argentinos, o Álvares tem um desempenho muito mais relevante quando enfrenta jogadores que eles consideram diferentes, sabe? E aí eles fizeram o cara trajado do jeito mais errado possível, todo bombado, e apelidaram o cara de a besta do Cauchim. Na última partida deles, por exemplo, quem marcou o gol da vitória foi justamente o Álvares, e depois de minutos do gol, o meme dele começou a subir e ficar em alta mais uma vez, com os caras dizendo que a besta despertou. Como eu obviamente não posso mostrar as imagens aqui, você tem a liberdade de pesquisar se quiser, mas eu adianto desde já que eu não recomendo, porque é algo tão ridículo que nem faz sentido se dar ao trabalho, mesmo que eles já tenham feito essa piada com o Brasil também. O Alexander Arnold era fã do Barcelona. Nas entrevistas dos jogadores novos que chegam no Real, sempre tem um elogio ou outro dizendo que o clube é o maior e o melhor, que era um sonho deles jogar lá ou algo do tipo, e com o Trent não foi diferente. Só que depois de elogiar o Madrid e dizer que ele só trocaria o Liverpool pra ir pra lá, a galera achou uma entrevista dele falando que amava o Barcelona e que era o segundo clube favorito dele, ficando só atrás do seu ex-clube. Em 2020, numa entrevista toda sincerona, o Trent disse que ele era fã do Barcelona. Ele comentou que o Liverpool e o Barça eram clubes parecidos, que davam chances para jogadores novos que subiram das suas bases, como o Liverpool fez com ele ou como o Barça fez com vários outros jogadores na sua história. Só que depois disso, ele disse que amava ver o Messi jogando junto com o Super Barcelona do Iniesta, Xavi, Neymar e até os mais antigos, da época do Eto'o e Ronaldinho, comentando que era o clube preferido dele depois do Liverpool. Ou seja, há 5 anos atrás ele pensava completamente o oposto do que ele disse na apresentação, o que pegou bem mal com uma galera mais tensa da torcida. Como a saída dele do Liverpool fez ele ficar totalmente manchado na história do clube pra torcida, que odeia ver jogadores formados da base saindo de lá, essa provavelmente era a maneira dele tentar se aproximar do Real, e antes de tudo, ele não foi o primeiro. O Mbappé saiu pior que o Neymar do PSG. Depois da Champions, o presidente do clube tá simplesmente soltando as atrocidades pra todo lado, inclusive dizendo até que a liga francesa é tão forte quanto a da Inglaterra e da Espanha. Só que o que realmente chamou a atenção foi numa das falas dele, onde o cara finalmente disse que o Mbappé saiu mesmo obrigado com o clube. Ele mencionou Neymar, Messi e Ibra nos comentários, dizendo que ele é extremamente grato por tudo que esses caras fizeram pelo clube, e todo mundo sabe que a maioria deles não saíram de lá tão felizes assim. Só que dentre todos os nomes, o único que ele reclamou sobre uma briga foi justamente o do Mbappé. E o mais irônico é que a única diferença do Mbappé foi que ele deu o troco no PSG por tudo que eles eram acostumados a fazer. A prisão de ouro, como o PSG era chamado antigamente, não deixava os jogadores saírem a praticamente qualquer custo. Tanto que o Neymar tentou sair de lá em 2019 e não conseguiu, assim como rolou com o próprio Mbappé. Como o Kylian não quis renovar mais uma vez e saiu de lá, o PSG ficou furioso com o cara a ponto deles brigarem. Mas mesmo tendo sido a melhor solução para os dois lados, o Neymar, que também não tinha saído muito feliz de lá, conseguiu ser elogiado enquanto o Mbappé saiu brigado. Que coisa estranha. O Real Madrid fez a maior contratação da janela na surdina. Os caras pegaram um jogador que provavelmente vai ser titular, mesmo tendo só 17 anos de idade, enquanto outros clubes estão mirando na galera que já tem nome e que provavelmente vai sair bem mais caro que isso. Mastantuono, do River, é um mini monstro que é exatamente aquilo que o Real Madrid ama e precisa nesse momento. Ele faz passes, chuta, bate faltas e organiza o campo, exatamente como um recém-aposentado fazia no clube antes de sair e deixar o Real morrendo de saudades dele. Como ele só tem 17 anos, deveriam segurar ele e fazer o processo natural que o Real Madrid sempre faz com as promessas, metendo ele no banco pra mofar por 1 ou 2 temporadas. Só que o cara joga tão bem que em quase todas as páginas que fazem análises e montam o possível elenco de titulares, ele sempre tá por lá sendo titular. A única coisa que me faz duvidar um pouco disso é simplesmente porque ele roubaria o lugar que o Müller teria se virasse titular, o que eu acho complicado, porque o Xabi Alonso já disse em algumas entrevistas que ele ama o estilo de jogo do Ardinha. Mas de qualquer jeito, o Real sabe do potencial dele, e por isso eles pagaram quase 50 milhões no jogador que tinha o sonho de jogar no clube e ainda deram 6 anos de contrato pra ele.
fazendo ele ter o contrato mais longo a acabar nesse momento, se eu não estiver enganado.